Muito boa noite. Mais uma vez um prazer podermos estar reunidos para uma palestra online da nossa Casa Espírita Aprendizes do Evangelho. Que sejamos todos envolvidos pelo amor do nosso querido Mestre Jesus. Hoje teremos a palavra do nosso querido colaborador, Senhor José Maria, que vai nos falar sobre o Dia de Finados. Passamos pela última segunda-feira, dia 2 de novembro, por esse dia de comemoração, ou de celebração, na verdade, aqueles que já estiveram aqui entre nós, normalmente nossos parentes, muitas vezes nossos pais, nossos filhos, avós, tios, tias, sobrinhos, sogro, sogra, cunhados, genros, né? Nossos familiares queridos que acompanharam a gente durante alguma parte da nossa jornada aqui e que já retornaram para o plano espiritual. Então, o Senhor José Maria vai nos explicar sobre a visão, sobre a ótica do Espiritismo, o que significa esse dia de finados. Agradecemos a todos que têm colaborado na campanha do quilo da nossa casa, doando os alimentos necessários para a montagem das cestas básicas. Quem quiser e puder contribuir, todas as segundas-feiras pela manhã, tem uma pessoa lá na nossa casa recebendo as doações. Também estamos pedindo agora os alimentos para a campanha de Natal. A gente vai colocar a listinha aqui no final do vídeo novamente, para aqueles que quiserem contribuir e puderem com os itens natalinos, para a gente poder elaborar a cesta para as famílias atendidas. Então, agora com vocês, a palestra do Senhor José Maria, e eu retorno no final para fazermos as vibrações. Boa palestra. Senhoras e senhores, finados na visão espírita é o que nós nos propomos a falar. Mas antes, vamos tecer alguns comentários sobre o finados, o dia de finados. Dizem que a origem do dia de finados está nos antigos povos da Gália antiga, que é exatamente a região em que hoje é ocupada pela França. E eles honravam nessas festividades do dia de finados, não aos cadáveres, mas ao espírito. No entanto, nós sabemos que é um dia mundial, que está presente em todas as comunidades, em todas as cidades, em todos os países, em todos os continentes da Terra. Exatamente porque o homem sempre tem a intuição da sobrevivência do espírito, da sobrevivência do homem após a morte. A palavra finado, na verdade, é o particípio passado do verbo finar. Portanto, ele define, porque foi aqui no Ocidente uma criação da própria Igreja Católica. Nós iremos comentar um pouco mais à frente. É uma cultura de todas as religiões, de todas as nações, como eu acabei de falar, mas antigamente se acreditava, em tempos mais distantes, de que os corpos dos seres vivos, ao serem, digamos, enterrados, eles provocariam uma ressurreição no futuro, coisa que ocorre com as sementes. Então havia essa crença muito primitiva, há muito tempo atrás, que depois foi se alterando, foi se modificando, na medida em que o homem avançou na criação dos seus pensamentos filosóficos, científicos, etc. Conta-se que na antiga Ásia Menor havia um lugar chamado Cária. A Ásia Menor que nós nos referimos é aquela região onde Saulo de Tarso iniciou
as suas pregações, se estendeu por 30 anos consecutivos e atingiu a região de Tortosa, na Espanha, com as pregações do Evangelho, com as pregações da Boa Nova. Então, se dizia que lá, conta a história de que lá havia um rei que era muito bravo, era Mausolo, isso no ano 377 a 353 a.C. Mausolo era casado com Artemísia, portanto uma esposa muito dedicada, e todos sabiam que ele era um déspota, era um homem mau, que maltratava as criaturas, mas de certa maneira ele tinha atrativos, de tal maneira que a esposa, logo que ele desencarnou, mandou construir um grande edifício onde iriam repousar os seus restos mortais. E dizem que esse edifício, na atualidade, é considerado como uma das maravilhas do mundo. Isso coincidiu praticamente na época em que o Antigo Egito estava no auge, portanto, com as construções gigantescas das grandes pirâmides, onde repousam os corpos dos seus reis, dos seus homens de grande importância, e que hoje temos, inclusive, no Espiritismo, algumas informações a respeito disso. O Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos diz que esses povos do Antigo Egito eram pessoas que vieram da constelação de Cocheiro, onde havia um sol, onde havia um planeta cujo sol se chamava Capela. Não se sabe há quanto tempo, mas pelo que fala Emmanuel, talvez há 2 milhões de anos é o que se imagina, mas existem especulações de que foram há 10 mil, 15 mil anos. Não se sabe exatamente a época, mas se sabe que Jesus recebeu milhares e milhares desses habitantes que foram proscritos para a Terra com a finalidade de nos ajudar. Como de fato eles muito ajudaram com o seu conhecimento, com a sua cultura, com a sua elevação em relação ao atraso substancial dos povos que viviam na Terra nos tempos primitivos. E eles trouxeram inclusive os ascendentes da raça que depois surgiu como ariana. E deram uma contribuição espetacular, e segundo Emmanuel, ainda hoje existem na Índia, portanto, as castas mais elevadas seriam desses cidadãos que, extremamente orgulhosos, na época foram proscritos para a terra. Então, os antigos egípcios foram comunidades que, por afinidade, se organizaram, com muitas outras que vieram para o Ocidente e formaram as famílias indo-europeias. Então, os egípcios tinham uma certa consciência de que iriam retornar para a constelação de Cocheiro e decidiram, então, de forma organizada, sistematizada, construírem as grandes pirâmides para ficar como prova da sua passagem pela Terra. É ali, então, que eles faziam repousar, que repousassem os grandes homens do seu império. Portanto, eram homens pouco fazedores de guerra e que evoluíram bastante, nos trouxeram a crença no Deus único, porque, segundo Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, havia um grupo iniciado no ambiente dos faraós. Desse grupo fazia parte Moisés, que foi criado pelos faraós. Daí Moisés ter saído para cumprir a sua missão de levar o seu povo à Palestina, com a crença no Deus único. Essa crença existia nesse grupo fechado que utilizava os recursos mediúnicos para se comunicar com o mundo espiritual. E esses nossos irmãos tinham certeza de que iriam retornar para o seu ambiente. E daí então terem esta ideia extraordinária de deixarem a prova da sua passagem pela Terra. Mas sabemos que apenas parte deles já retornaram e muitos permanecem ainda entre nós.
No século X da era cristã, é que o Papa, nós sabemos que o papado, com as configurações que nós conhecemos hoje, foi criado no século VII, pelo imperador Focas, e 3 séculos depois, então, foi oficializado o Dia dos Mortos, como era chamado na Antiguidade, que passou a ser chamado Dia de Finados. Portanto, o dia daqueles que morrem, Dia de Finados. Portanto, é o gerúndio, aliás, é o particípio passado do verbo finar, chama-se finado. Então, instituído pela Igreja, portanto, dedicado às almas do purgatório. Portanto, é desde o século X que há essa fixação deste nome, a que se habitou todo o povo do Ocidente. Nós sabemos que as comemorações referentes às lembranças, referentes ao Dia de Finados, elas diferem de cultura para cultura, ou seja, de país para país, de continente para continente, mas é uma cultura geral. Ela existe em todos os continentes, em todos os lugares. Nós temos no México aí que neste mês de novembro, por 30 dias consecutivos, eles realizam festas muito bonitas, muito coloridas, com muita música, com muitos adereços, com muitas criações que fazem com que essa festa se torne, dentro da cultura deles, como uma festa maravilhosa, e por 30 dias consecutivos. E temos aqui no Brasil a cultura onde os cidadãos lamentam, em vez de comemorarem, fazerem orgias, grandes festas, lamentam o retorno ao mundo espiritual dos seus mortos. Quer dizer, em cada comunidade, cada país tem a sua cultura e, portanto, se manifesta da forma de acordo com esta cultura que se desenvolve. E de acordo com o Espiritismo. O espiritista ele tem o seu pensamento específico relativo não somente ao Dia de Finados, mas uma série de outros fatores semelhantes que se desenvolvem no ambiente religioso e que hoje é, de certa maneira, refutado pela cultura espiritista, que é voltada para uma vida extremamente simples. Quando nós nos tornamos espíritas, evidentemente temos que escolher para nós, em primeiro lugar, uma vida simples. E essa simplicidade doméstica, essa simplicidade que escolhemos para a nossa vida, se ainda não somos simples, deve haver o esforço. Então, esta simplicidade deve se estender para todos os lugares, para todos os recantos em que estivermos participando. Portanto, sabemos que o Espiritismo não detém rituais, o Espiritismo não está ligado a dogmas, o Espiritismo não faz comemorações extravagantes, o Espiritismo é a racionalidade, é a racionalização, portanto, através do Evangelho de Jesus. E esta racionalidade inclui a crença nos resultados científicos, matemáticos, nunca o Espiritismo contraria esses resultados obtidos pelos cientistas, e inclui a crença nos bons médiuns e nos bons espíritos que psicografam o que se manifestam através desses médiuns. Essa é a grande diferença da ciência experimental, que é o Espiritismo, e a ciência comum do nosso mundo. E, portanto, como o espírita deve encarar o Dia de Finados? O próprio Kardec nos ensina de que o espírita deve encarar o Dia de Finados como um dia, como outro dia qualquer. Ou seja, não é o fato de comparecermos juntos ou próximo do local onde se encontram os restos mortais dos nossos entes queridos, que algo vai se modificar. Quer dizer, o que promove modificações da relação entre mundo espiritual e mundo físico é o sentimento, é o pensamento, são as ideias, é aquilo que parte da nossa mente. Portanto, há essa grande diferença. Nós
para homenagearmos os nossos entes queridos, não há necessidade absoluta de comparecermos ao local onde os seus despojos, onde os seus corpos físicos foram enterrados. Por quê? O próprio Kardec comenta isso no Livro dos Espíritos, que quando o espírito desencarna, ele se esquece do seu corpo físico. Então, se o cidadão cumpre os seus deveres para com a família, para com a sociedade, mesmo não importa a religião da qual ele participava, se ele é cumpridor dos seus deveres, ele vai para o mundo espiritual e ali permanece como se tivesse se mudado de uma cidade para outra. Quer dizer, ele está plenamente consciente dos seus deveres, das suas responsabilidades e se restabelece e se adapta muito facilmente ao mundo dos espíritos. E, portanto, para homenagear os nossos irmãos que partem, não há absolutamente nenhuma necessidade. O local não é importante. A presença dos despojos não se representa como importância nesse sentido. É uma prece, um sentimento elevado com relação à conduta, à presença, à imagem que possamos formar do nosso ente querido que partiu, já promove as melhores ligações espirituais possíveis. E o que sensibiliza o espírito não é, portanto, a presença no local, no cemitério, onde se encontram os seus restos mortais. O que sensibiliza, na verdade, o espírito é a prece, é o pensamento, é a lembrança do nosso ente querido. Enterrar os mortos em um mesmo local para facilitar o que pode ocorrer, qual as expressões desse costume que existem de pessoas juntarem os corpos dos seus mortos em um único local. Bom, isso não representa absolutamente nada, segundo a opinião da própria codificação. No entanto, para o encarnado, de certa maneira, isso concentra de alguma forma os seus pensamentos naqueles entes queridos que já partiram. Em muitas ocasiões, o espírito assiste o próprio funeral. Isso é verdade? Sim, é verdade. Grande parte das pessoas que desencarnam assiste o próprio funeral. Mas, na verdade, nem sempre ele está consciente plenamente, porque geralmente, após o desencarne, a grande maioria das pessoas sente uma certa perturbação que dura algum tempo. E às vezes o cidadão está acompanhando, está no seu velório, acompanhando o seu enterro, e de alguma forma ele está, digamos, inconsciente, quer dizer, ele não tem consciência plena de todos os acontecimentos devido a essas perturbações que seguem-se geralmente o momento da morte. Mas decepcionado, o espírito que comparece ao enterro, ele sente às vezes decepções, se decepciona com os falatórios que ocorrem muito comumente em velórios a respeito daquela pessoa que está partindo para o mundo espiritual. Quando isso acontece, surpreende barbaramente aquela entidade espiritual que está no seu velório, que está acompanhando o seu enterro. No entanto, o que mais surpreende não é bem isso, mas sim os acontecimentos em torno das reuniões, em torno dos assuntos que são, digamos, tratados nas reuniões que se realizam para a divisão do espólio, para a divisão dos bens materiais deixados para os herdeiros. Então, o Kardec, fazendo comentário a respeito disso, ele diz que Deus permite que isso aconteça, ou seja, que a pessoa que parte compareça às reuniões relativa à divisão de bens materiais deixado pela pessoa que desencarnou, com o objetivo de instruir essa pessoa e punir, ao mesmo tempo, aqueles integrantes da família que eventualmente passam a valorizar muito mais os bens materiais do que o próprio ente querido que partiu.
Quer dizer, essa é uma decepção muito maior para o cidadão, para aquele que parte para o mundo espiritual, maior do que aquela a que eu me referi anteriormente. As imagens e as evocações que ocorrem no ambiente do velório em que esteja presente o próprio desencarnante, ou seja, aquele que retornou ao mundo espiritual, atingem quase sempre o morto. Quer dizer, a evocação se processa às vezes por falatórios desnecessários e pela citação do nome dessa pessoa. Então isso atinge o morto e pode lhe causar sofrimento, exatamente porque, às vezes, aquele morto ele está desligado biologicamente do corpo, mas mentalmente ele permanece ligado. Nós temos muitos exemplos hoje já na obra de Francisco Cândido Xavier de entidades espirituais que estão desencarnadas, estão livres do corpo físico, mas permanecem ligadas por um cordão fluídico que liga o cérebro do defunto, ou seja, do corpo físico desencarnado, e o cérebro do espírito. Isso para obtenção de recursos ectoplásmicos, para fortalecer, para auxiliar na recomposição integral do novo corpo espiritual que se forma logo após a morte. E isso gera uma sensibilidade muito grande. Portanto, nos velórios, qual seria a conduta ideal do espírita, principalmente aquele que tem mais informações? Como o espírita encara e como as pessoas, de um modo geral, devem manter a sua postura. Então, de respeito profundo àquele que desencarna. É como se estivesse na presença de alguém que esteja normalmente vivendo em seu corpo físico, como se estivesse encarnado, permanecer sempre dessa forma, com respeito profundo, em preces, em orações constantes, em lembranças agradáveis relativas àquele que partiu, e dessa forma ele se sentirá bem. A criação, digamos, a citação do nome daquele que partiu é extraordinária para provocar, portanto, a presença e essa indignação naquele que eventualmente esteja recebendo determinadas críticas naqueles momentos em que ele está presente no seu velório. Então, essa postura deve ser algo extraordinário. Nós sabemos que a vida é uma preparação constante para a morte. Que o mais importante é que nós venhamos a seguir os ensinamentos evangélicos durante toda a nossa existência e que a postura que detemos para as criaturas que respeitamos, para as criaturas que merecem, portanto, algo de especial que possa ser observada com relação à maneira de nos dirigirmos às criaturas, essas criaturas, a maneira de nos comportarmos diante delas, a maneira como agirmos diante de qualquer evento que venha a surgir, portanto, uma conduta evangélica, uma conduta ímpar, portanto, uma conduta não repreensível, ou seja, apreciável, e que possa, então, fazer com que o nosso irmão desencarnante se sinta muito bem em todos os instantes, desde o momento em que ele comparece ao ambiente do seu velório, até o momento do enterro, que normalmente, quando há esse tipo de ocorrência, da ligação mental entre o espírito desencarnado e o corpo físico, é promovido pela espiritualidade o desligamento, quase sempre no momento em que é colocado na sepultura. Portanto, o espírita tem que ter essa conduta de respeito profundo e não empreender falatórios em torno da conduta do fulano ou ciclano que está desencarnado. É uma forma de demonstrar que é verdadeiramente cristão, que é verdadeiramente espírita, que observa, portanto,
os ensinamentos da doutrina rediviva, que é o Espiritismo. Agora, será que, como Kardec pessoalmente agia? Nós temos notícia aí na Revista Espírita de 1864, de que Kardec se reunia com seus amigos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, nos dias de finado, para se ligar, digamos, não por um ativismo religioso, mas ele se unia com seus amigos para relembrarem, através de preces, de vibrações, os amigos que partiram. Então, com isso, nós podemos ter, digamos, observar melhor como o espírito deve se conduzir. O espírito nunca deve ser radical, agirmos sempre como exemplificava o próprio codificador da doutrina, que era Allan Kardec. Portanto, ele se reunia com os amigos, não da forma como outras pessoas se reúnem, porque comparecem ao cemitério, muitas por amor àquele que partiu, que não encontram outra forma mais interessante do que aquela, do que comparecer. E outros simplesmente para se desvencilharem de um compromisso moral. Kardec, não por ativismo religioso, mas sim por respeito profundo, convocava os seus amigos para que, através da evocação da prece, das boas lembranças, pudessem estar juntos com aqueles que desencarnaram e comemorar, portanto, com muito respeito, a passagem deles pela Terra. E nós temos ainda um cidadão que assumiu a Revista Espírita em 1878, que era Leymari, né, que era amigo de Allan Kardec, que no seu discurso de posse ele faz referência ao 21º reencontro dos amigos em torno do dia de finados, das comemorações que se realizavam no dia de finado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Portanto, está na Revista Espírita de 1864 e podemos observar isso facilmente. Agora, para finalizarmos, nós vamos fazer alguns comentários mais diretamente do Livro dos Espíritos, onde nós já comentamos anteriormente alguma coisa, eu fiz uma anotação aqui, os espíritos não se preparam para visitar os que irão orar sobre os seus despojos, atendem ao apelo do pensamento, nesse dia como nos outros dias. Então, em qualquer que seja o dia, em qualquer que seja o lugar, os espíritos, então, estarão prontos para nos atender pela prece, pelo pensamento. E a prece que santifica o ato de lembrar, pouco importa o lugar, tá? Então, os espíritos são menos sensíveis às homenagens, né, do que às orações que lhes são dirigidas. Aquelas homenagens através de lembranças que se realizam, de bustos que se esculpem homenageando os cidadãos, isso faz com que o espírito entenda que serve mais para o encarnado do que o desencarnado, aquele que partiu. E é sensível às homenagens às homenagens aos seus despojos mortais, quando alcançou certo grau de perfeição, é a resposta de Kardec, não tem a menor vaidade terrestre, quer dizer, considera uma futilidade. E agora, para finalizarmos, nós temos aqui o que seria, o que quase sempre, ao morrer, quase sempre assiste às reuniões de seus herdeiros. Ah, sim, quando o cidadão morre, ele sempre assiste às reuniões dos seus herdeiros. Deus permite para que as instruções sejam dadas a eles e seja dado o castigo àqueles que eventualmente sejam culpados, que são os herdeiros, que fazem referências indesejáveis. E o respeito instintivo do homem pelo morto é um efeito da intuição que tem da existência futura. Portanto, o respeito profundo que devemos ter, o que sempre temos
àquele que desencarna, é devido à intuição que todos nós temos de que nós sobrevivemos após a morte. E eu quero agradecer a todos. Poderia talvez ter sido melhor a nossa palestra em torno desse assunto, mas mesmo assim estou muito agradecido a todos e peço a Deus que abençoe cada um de nós. Muito obrigado. Então vamos agora acalmando nossas mentes, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de aprendizado. Que possamos estar em vibração todos juntos, como se estivéssemos reunidos presencialmente lá no Aprendizes do Evangelho. Vamos mentalizando aquele salão de palestras, sempre muito acolhedor, onde toda a espiritualidade amiga, os trabalhadores da casa, nos recepcionam, trabalhando a fluidificação do ambiente com muita paz, muito amor. E esses bons fluidos possam, nesse momento, nos envolver, como se estivéssemos lá, presencialmente naquele ambiente. Que essa paz tome conta dos nossos corações, que a fluidificação do ambiente seja trazida agora para os nossos lares e que possamos nos sentir abraçados e envolvidos por todo esse amor, por todo esse carinho dos trabalhadores da Casa Espírita do Aprendiz do Evangelho. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor Deus, que possamos estar novamente juntos na próxima semana, envolvidos nesse amor e nessas boas energias que essa casa tanto nos proporciona, principalmente agora nesses momentos difíceis, servindo como nosso pilar de sustentação, nos mantendo juntos, confiantes e em fé que em breve poderemos retornar à nossa casa. Que assim seja. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Muito obrigado.